quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Hoje nós vamos começar uma série de pregações positivas, seriada, vivendo acima do sol. Como nós podemos viver acima do sol? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 e 2 apenas. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Como eu disse, irmão, vamos passar alguns meses expondo o livro de Eclesiastes. E o foco do livro é mostrar se vale a pena viver pensando somente na dimensão terrena. Será que vale a pena? E para reforçar o seu argumento, o pregador, o Kohelet, que é assim chamado em hebraico, ele vai usar 3 expressões peculiares dele mesmo neste livro. Debaixo do sol, correr atrás do vento e vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então essas 3 expressões são peculiares. Na minha opinião, irmãos, Eclesiastes é o livro que trata melhor a questão do homem e sua relação com o mundo secular. Ele chama a atenção sobre o perigo, o grande perigo, de ter o olhar voltado somente para esta vida. E numa era, queridos, de grande avanço tecnológico, do advento da internet, onde as pessoas passam muito tempo conectados nos seus smartphones, navegando horas a fins nesse ou naquele aplicativo ou no site, numa época dos carros com modelo de tirar o fôlego, de mansões exuberantes, numa época onde as pessoas estão presas pelo ter e não pelo ser. Elas estão voltadas a si mesmas, onde muitos trocam o culto a Deus para ganhar mais uns trocados, mesmo se for no dia do Senhor, que não é dele, esse dia, não é dele. Ele pode não trabalhar nesse dia, mas ele trabalha, quebrando o mandamento do Senhor, deliberadamente. Essa é a nossa época que nós estamos vivendo, e Eclesiastes chama a nossa atenção. E numa época, irmãos, onde muitos já caíram, na verdade, em tentação do dinheiro. Quero mais dinheiro, preciso mais dinheiro. É uma época de falta de contentamento, né? As pessoas não estão contentes com aquilo que têm. Eclesiastes é uma trombeta de Deus, alertando os crentes a erguer os olhos acima do sol. Porque aqui, como nós vamos ver, é tudo vaidade. Eclesiastes também é bem sincero. Ele faz as perguntas que eu e você queremos fazer. E essas perguntas são: qual é o sentido de viver neste mundo? Por que eu sofro tanta dor? Por que eu passo tanta tribulação? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando neste mundo? Por que a infelicidade impera em muitos lares? Por que a injustiça exerce proeminência nos tribunais, principalmente no Brasil, onde os ricos e poderosos, políticos poderosos são soltos e os pobres são presos? Por que essas coisas acontecem? Por que certa pessoa fez uma pergunta para um veterano ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil e perguntou: ministro, no Brasil o crime compensa? Ele deu um sorrisinho e saiu. Ele não teve resposta. Aí nós olhamos debaixo do sol, nós vamos ver isso, vendo isso, numa época onde o desrespeito das autoridades também com seus súditos é muito grande, né? Onde os brasileiros foram chamados de mané,
onde os brasileiros foram chamados de imbecis, onde tudo impera, principalmente aqui no Brasil, e nós estamos lendo agora Eclesiastes, e ele está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para nós, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E, portanto, irmãos, eu quero falar aqui nessa noite sobre esses dois versículos que Eclesiastes fala, a vida à parte de Deus não tem sentido. Viver a vida à parte de Deus não tem sentido. Tem sentido nenhum. Por que viver a vida à parte de Deus não tem sentido? Porque é transitória e insubstancial. E ele usa um vocábulo aqui difícil de traduzir, revel, que pode ser fumaça, pode ser vapor, pode ser algo que vem e logo acaba. E ele compara a vida aqui debaixo do sol como revel, um vapor, uma fumaça. E aqui o pregador, nós estamos dizendo que foi Salomão, ele desce do seu trono e ele agora passa a falar não somente para os seus súditos ali, palacianos, mas ele fala para aquelas pessoas camponeses que querem fincar os seus pés aqui debaixo do sol, ganhar muito dinheiro, fazer grandes plantações, vender. E ele desce do seu trono e dirige essas palavras também para todos, inclusive para os seus filhos, que não acataram a sua sabedoria e os seus conselhos. Então ele começa dizendo, ele faz uma investigação, ele usa 12 capítulos para expor sua tese. E a tese dele é, meu amigo, Igreja do Guanabara, brasileiros, aqui debaixo do sol, tudo é vaidade. Tudo é fumaça. Não vale a pena você ficar preso a estas coisas aqui. Não vale a pena. Isso poderia chocar as pessoas daquela época, porque quem estava falando? O grande rei Salomão. E do capítulo 7 em diante, ele faz uma avaliação da sua pesquisa. Primeiro, ele investiga. Ele dá a temática da sua tese. Se fosse hoje, seria uma tese de doutorado. Quem sabe em Harvard, né? Quem sabe? Uma tese de doutorado em Harvard. Eu quero provar que tudo aqui é vaidade, debaixo do sol. Tudo é vaidade. E nos capítulos 7 em diante, ele mostra o resultado da sua investigação. Primeiro ele investiga, depois ele dá o resultado da sua investigação. Qual é a tese? Tudo é vaidade. Este é o tema. Este é o tema. E Corrélio aqui está sendo realista. Alguns estudiosos do Antigo Testamento, não, mas o Corrélio, o pregador, está sendo muito pessimista, porque nós temos momentos alegres aqui na Terra. Tem pessoas que vivem regaladamente, têm muito dinheiro. Tem pessoas que esbanjam, inclusive, vestem roupas caras, têm a melhor gastronomia, têm o melhor carro, moram no melhor bairro. Não, acho que o Corrélio hoje está sendo um pouco pessimista. Não, ele está sendo realista, porque a vida deles também é vaidade. É um vapor, é uma fumaça. Para você entender o que é isso, se você for em algumas partes do Brasil, principalmente nesse momento do inverno, nessa época do inverno, você vai ver a cerração, né? Aqui nós chamamos de cerração, a neblina. Você olha, por que ela é formada? Segundo especialista, é porque a parte do solo está mais fria do que a atmosfera. Mas quando o sol nasce, esquenta o solo e a neblina desaparece. Ele está sendo realista. A vida do rico, a vida do sábio, a vida do indouto, a vida de qualquer um não passa de vaidade, não passa de fumaça. É por isso que ele põe a sua tese para abranger a todos. Tenta agarrar um vapor. Aquele que sai, minha irmã, da sua panela de pressão, tenta colocá-lo dentro de um recipiente para depois você usar para cozinhar depois. Se você consegue, por quê? Porque ela é transitória, ela é insubstancial. Você não consegue colocar aquele vapor para depois usar.
Às vezes um casal faz planos para ter filhos, o bebê nasce com ele a alegria, a esperança. Os pais geralmente veem nele alguém que vai continuar a sua prole e ser pessoas de família, servo de Deus e caráter. Mas à medida que o tempo passa, as preocupações aumentam. E dependendo de como esse filho vai se comportar, as esperanças, as alegrias se vão como vão as fumaças, os vapores. Aí vem os problemas, vem as dificuldades, todo aquele planejamento, todo aquele investimento, horas sem dormir, ninando a criança ali no colo, e de repente este menino se torna um vapor de fato para aquela família. Aí eu estou ouvindo o Espírito de Deus dizer: vaidade de vaidades. Isso é vaidade. Agora pensa também num pai de família, trabalhou pesado para conquistar bens materiais. E ele fica muito alegre no fim da vida de conseguir uma casa bonita, aconchegante para sua esposa, e ela deixa tudo limpinho, organizado. De repente vem a doença, vem o problema, vem um câncer, que precisa vender aquela casa que o pai de família lutou a vida toda para tratar daquele câncer. E mesmo assim a pessoa morre. Aí eu vejo de novo Deus nos falando nessa noite: vaidade de vaidade. O Corrélio, irmãos, quer nos levar para acima do sol. Ele quer nos levar uma vida acima do sol. Ele quer nos desconectar da horizontalidade e firmar os nossos pensamentos lá no céu, lá onde Jesus Cristo está assentado. Ele quer nos levar para lá e Ele quer tirar os nossos olhos daqui. Não pense que, às vezes, eu estava conversando com irmãos, esta semana mesmo, na semana passada, ele diz: pastor, eu fiz plano de aposentadoria. Minha aposentadoria, trabalhei muito, viajando. De repente, a minha aposentadoria é para ficar tomando conta do meu cônjuge que está muito doente. E a minha aposentadoria se foi. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E o próprio Salomão diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Amados irmãos, vamos pensar aqui nessa noite, para nós desligarmos um pouco dessa vida transitória e insubstancial. Temos que lutar sim, temos que trabalhar muito, mas sabendo que de uma hora para outra, ou a minha vida biológica acaba, ou de um familiar meu, ou de alguém, ou eu perco todos os meus bens. Isso pode acontecer, nós estamos debaixo do sol, e isso aqui tudo é vaidade. É por isso, irmãos, que Deus nos leva, eu tenho certeza que a nossa caminhada aqui vai ser de grande valor para nós, para tirar os nossos olhos aqui da terra e colocar os nossos olhos no céu, onde Jesus Cristo está, porque aqui é vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas, em segundo lugar, a vida sem Deus não faz sentido. Por quê? Porque tudo está contaminado com a futilidade. Tudo. Ele diz que tudo é vaidade, não é uma coisa ou outra que é vaidade. Ele diz que é tudo que está contaminado com a futilidade. A nossa vida fugaz é fútil de fato. Ela acaba. Irmãos, no século XVIII surge uma corrente filosófica chamada niilismo. E esse termo vem do latim, que significa do nada. Esses filósofos diziam que a existência não tem sentido nenhum, a menos aquele que damos a ela.
Isso porque, segundo esses filósofos nihilistas, a vida é um nada, não existe nada. A pessoa acha que ela existe, mas ela não existe. E o moto dos filósofos existencialistas e nihilistas é a existência precede a essência. Esses são os motes deles. As novelas são nihilistas, as TVs são nihilistas, que eles acham que você pode construir a sua vida. Os filósofos existencialistas ateus, eles dizem que você não existe, a menos que você dê sentido à sua existência. E para você dar sentido à sua existência, você precisa romper com dogma, com fé, você precisa romper com tudo que é metafísico e se agarrar no físico, porque senão você não existe. Você é um ente que está vagando por aí e não constrói nada. E o maior defensor e proeminente dessa tese é Friedrich Nietzsche, aquele que diz que Deus está morto. E para você construir, diz Nietzsche, você precisa destruir. Destrói seu dogma, sua fé. Segundo ele, o cristianismo é o maior responsável pelas tragédias no mundo, porque eles empregaram na mente do povo uma mentira, dizendo que Deus existe e que Deus vai abençoar você. Na verdade, o poder de construir a sua vida está com você mesmo. Está com você. Mas dentro da cristandade também existia o filósofo, o maior filósofo chamado pai do existencialismo cristão, o dinamarquês Søren Kierkegaard. Diz ele que a vida humana, a caminhada da vida humana acontece em 3 estágios. Primeiro, o ser humano começa no estágio estético. E o estágio estético, ele dá muito valor ao que é belo. Ele quer comprar tudo que é belo. Ele quer adquirir tudo que é belo, tudo que é sensorial, tudo que ele pode sentir, trazer emoção para ele. Esta pessoa está num nível muito baixo. Segundo o Søren Kierkegaard, ele está morando no porão da casa. Ele precisa morar lá na casa, no porão não. As pessoas, segundo ele, usam vestes indecentes para fomentar um sentido no outro. Ele está no sentido da vida chamado estético. Será que Søren Kierkegaard está falando para alguém, para a nossa juventude hoje? Será que está? E quem sabe falando para a juventude, até mesmo dentro da igreja? Será que está? Aonde você está? Você está no nível estético, mas tem o ético. É o estético, o ético e o religioso. Mas como essa pessoa está presa ao sentido, ao belo, ao dar prazer, a dar prazer e sentir prazer? Quem está nesse nível do porão da casa só pensa nisso. Ele passa por cima de todo mundo, de convenção, de tradição, ele não respeita ninguém. Ele está nesse nível estético. Mas ele precisa ir para o ético. Mas como que ele faz? Ele precisa ter uma decisão existencial. Eu preciso me soltar dessas amarras da minha vida estética e ir para o ético. No ético, a pessoa diz, não, eu preciso voltar à moralidade, à tradição dos meus pais. Eu preciso obedecer os meus pais. Eu preciso dar ouvido aos anciãos. Eu preciso dar ouvido ao conselho da igreja. Eu preciso dar ouvido à palavra de Deus. Mas como ele faz para sair disso? Ele precisa ir para outro nível, chamado nível religioso. Aí ele precisa de um salto de fé. Para ele fazer essa transição, ele precisa de um salto de fé. Ele precisa ir até Deus e dizer, Deus, o estético me trouxe muito problema. Eu vivi só para mim, pensei só em mim. Egoísmo, para mim, sou uma sanguessuga. Para mim. Será que tem crente dentro da igreja que está ainda nesse nível estético? Só pensa nele? Será? Será que Søren Kierkegaard está falando para os crentes também hoje? Mas quando ele atinge esse nível religioso, ele volta ao dogma da igreja. Ele volta a Deus.
apesar de ele ser um existencialista, mas ele era um existencialista cristão. Mas aqui a palavra de Deus diz, a parte de Deus, você pode estar em qualquer nível, você pode até sentir coisas por Deus, sentir até remorso como Esaú sentiu, mas se o Senhor não pôr você no caminho que é Jesus Cristo, levar você acima do sol, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tem uma filósofa muito conhecida, inclusive Simone Beauvoir, uma francesa. Ela disse que nenhuma mulher nasce mulher. Ela precisa se tornar mulher, ela precisa dar existência à sua feminilidade. Ela não nasce mulher, ela precisa ser mulher ao longo da vida. Você está percebendo, irmãos, que Eclesiastes parece que está acoplado com esta filosofia tão reinante no mundo, de que as pessoas buscam se constituir, as pessoas buscam construir a sua vida elas mesmas, as pessoas buscam tirar Deus, as pessoas estão matando Deus, entre aspas, porque quando tiramos Deus da nossa vida, como pensamos só na horizontalidade, nós estamos sendo nihilistas. Tira Deus, construa a sua vida, construa, você tem o poder de construir a sua vida, diz eles. Mas aqui diz a palavra de Deus, tudo é vaidade, é tudo, tudo está contaminado com a fugacidade e com a futilidade, tudo vira vapor, tudo vira vapor. Mas o que Tiago fala, irmãos, sobre isso? Tudo é vaidade. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? O que ele conclui aqui? Sois apenas como neblina que aparece e por um instante logo se dissipa. O salmista no Salmo 89, versículo 47, ele estava tão lutando com a sua existência que ele até disse, olha, Senhor, se não houvesse uma vida após essa, tu me criarias, tinha me criado em vão. Porque tanto de fugacidade que é a minha vida, tão fútil é a minha vida. Salmo 89, versículo 47. Se o Senhor não tivesse uma outra vida, o Senhor tinha me criado em vão. Criado a todos nós em vão. E a palavra de Deus nos coloca, irmão, no nosso lugar. Nós somos, de fato, como a neblina, como um vapor que se esvai. Diz Salomão aqui no capítulo 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. As pessoas buscam satisfação se eu estudar, se eu fizer um curso acadêmico, se eu fizer uma pós-graduação, se eu fizer um doutorado, mestrado, eu vou me sentir muito realizado, muito satisfeito. Mas aqui a palavra de Deus diz, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta também tristeza. Então tudo é vaidade. Tudo é mesmo vaidade. E Salomão diz, irmãos, que quem ama o dinheiro, não, eu vou me satisfazer com o dinheiro. O dinheiro vai trazer vai preencher um vazio que está dentro de mim. Não, o dinheiro vai ser bom para mim. Eu tenho que ganhar mais dinheiro. Está muito ruim o tanto que eu ganho. Observe que no capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Abundância, ganhar muito dinheiro. Você nunca vai ficar satisfeito com a quantidade que você ganha. Mas tem algo que é também vaidade, que Salomão coloca aqui. No capítulo 3, versículo 19,
diz ele que nós somos tão vapores, tão neblina, tão fumaça, que logo passa, que a nossa vida é nivelada com a vida dos animais. Ele diz, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Você acha que você é melhor na morte do que o animal? Não é não. Se você vê um animal morto e uma pessoa morta, é claro que nós não estamos falando de valores éticos, de potencialidade. Nós estamos falando de nivelamento de fim da vida. Assim como morreu um, morreu o outro. Por isso que ele diz, porque tudo é vaidade, tudo é vapor. Mas, irmão, se tudo é vaidade, e para nós? Será que tudo é vaidade? Não. Para nós, nem tudo é vaidade. E esses 2 primeiros versos, irmãos, que a sabedoria de Eclesiastes afirma que tudo é vaidade. E quando centralizamos a história da redenção, começando por Gênesis, vemos que o homem só pode encontrar sentido na vida em Deus. Em Deus. Até mesmo você, meu irmão, que é membro da igreja, se você se afastar do rebanho de Deus, se você se afastar da igreja, se você se afastar da comunhão dos santos, se você for se afastando, porque não tem jeito, irmãos, de servir a Deus fora da igreja. Eu não vejo na Bíblia nenhuma base para isso. Não vejo. Pessoas que buscam satisfação fora da igreja. É um alerta para nós, irmão. Nós precisamos olhar para estas coisas aqui e ver a nossa vida. Olha Adão e Eva. Quando eles não tinham pecado, eles tinham tudo de bom lá. Mas a Bíblia, todo o livro de Gênesis nos mostra que não eram os frutos, não era a beleza do jardim, não era nada daquilo que trazia satisfação para aquele casal. Era a presença de Deus. Porque quando Deus foi embora, e eu não volto aqui mais, vocês estão expulsos desse lugar, a tragédia começou. O vazio começou. Não adianta ter coisas, não adianta trabalhar freneticamente para ter coisas e afastar do essencial. Jesus Cristo falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É Ele que vai dar sentido à nossa vida. Fora dele não tem sentido. Fora de Deus não tem sentido. Fora de Jesus Cristo não tem sentido. As pessoas trabalham demais, buscam demais. Seu corpo está doente de tanto trabalhar e às vezes não tem tempo para ler a Bíblia durante a semana e se aproximar de Deus. Porque você só pode aproximar de Deus através da Escritura, porque ela revela Jesus. Aí vai ficar vazio mesmo. Você vai querer coisas que às vezes você não pode comprar. E quando compra, é tão muito bom quando você compra um carro novo. Quem comprou um carro zero aí sabe, que alegria, carro zero, fica todo, passa pano para lá e para cá, daqui a pouco aquilo já não vale mais nada. Uma casa, que casa bela que eu fiz, que eu construí, daqui a pouco você não tem mais entusiasmo para aquilo, porque isso não preenche, irmãos, o vazio que está dentro de nós. O que preenche esse vazio dentro de nós é comunhão com Deus. Porque se não for isso, é tudo vaidade. Eclesiastes está nos levando para acima do sol. Precisamos pensar nisso. E todos os fiéis do Antigo Testamento acharam sentido na vida em comunhão com Deus, firmado na promessa divina. Eles criam na promessa de Deus, eles viam antecipadamente Jerusalém sem muro. Eles criam nisso. Eles criam no reino do Messias, que viria e trouxesse sentido para a vida deles. Eles criam nisso. E eles morreram crendo nisso. Morreram satisfeitos crendo nisso. Hebreus capítulo 11 fala exatamente isso. Eles viveram pela fé. Eles morreram pela fé. Eles foram cerrados pelo meio.
foram jogados entre leões, foram jogados no meio do fogo, mas eles tinham sentido na vida. Eles falaram, olha, inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego falaram com Nabucodonosor, olha, Nabucodonosor, sobre essas coisas nós não temos que te responder, não. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se não quiser, pronto, estamos prontos aí para ir para a fornalha. E isso é sentido na vida. Escravo na Babilônia, longe da sua terra, quem sabe dos seus pais, longe da culinária, longe do culto a Deus, do templo, longe de tudo, mas eles tinham Deus. Eles tinham fé em Deus, nas promessas de Deus. Isso deu sentido à vida deles. Isso deu sentido para eles. E para nós, irmãos, que estamos do lado de cada cruz, temos a consumação da obra redentora de Cristo. E temos, irmãos, todos os benefícios aplicados a nós. Para nós que temos Cristo, a nossa vida não é um mero vapor, não é vaidade, como se tudo acabasse por aqui. Não, nós temos o céu, nós temos a glória de Deus, a presença de Deus, a companhia do Espírito Santo todos os dias em nossa vida, nos ajudando, nos fortalecendo, falando a nossa mente. Nós temos Ele, nós temos o céu. Então não é tudo vaidade, mas Ele quer chamar a nossa atenção para você sair debaixo do sol. Pense em Deus, tenha comunhão com Deus. É em Jesus que as pessoas têm satisfação, que nós temos satisfação. Em João capítulo 7, versículo 37, versículo 38, Jesus, no último dia da festa, as pessoas entornando água, levando aquela procissão da água, e Jesus caminha no meio da multidão e sobe, acredito, num elevado, e diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é satisfação. Isso é satisfação. As pessoas fora de Deus, irmãos, vão ficar sedentas, vazias. Nietzsche disse que a vida aqui é um nada e que Deus está morto. Mas ele foi um tolo ao afirmar isso, porque é Ele que está morto e Jesus Cristo vive eternamente. Nietzsche e todos os seus filósofos existencialistas ateus afirmaram que é você que constrói a sua vida, é você que dá sentido à sua vida. Mas Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Você tem essa certeza, irmão, que sem Jesus você não pode fazer nada? Então, se você sair daqui com essa certeza, a vida não é vaidade para você. Você pode usufruir das benesses de Deus aqui, que Deus te dá. Comer, inclusive, ter a melhor gastronomia, morar, ter um carro. Mas tudo isso vai fazer sentido porque você tem Jesus Cristo na sua vida. Mas aquele que não tem Jesus na sua vida pode ter tudo. Pode ter muito dinheiro aplicado. Mas se ele não tem Jesus, ele é um nada. Ele é um vapor. Ele morre como morrem os animais. Mas nós, quando nós morremos, irmãos, Jesus falou, olha, quem crer em mim, eu ressuscitarei no último dia. Quem crer em mim tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Isso é sentido, irmão. Você morre com essa esperança, sabendo que você não está apenas debaixo do sol. Irmãos, e nós temos dupla cidadania, não é verdade? Nós somos cidadãos da terra e cidadãos do céu. Nós temos o nosso nome nos registros aqui, dos cartórios, mas nós temos o nosso nome também no livro da vida. E isso dá sentido à minha vida, e tenho certeza que dá sentido também à sua vida. Curva sua cabeça e vamos orar.